Olá pessoal, hoje nós daremos continuidade nessa aula de anatomia e falaremos sobre ligamento. Diz assim: os ossos de uma articulação mantêm-se no lugar por meio de ligamentos, cordões resistentes constituídos por tecido conjuntivo fibroso. Os ligamentos estão firmemente unidos à membrana e revestem os ossos. Então, pessoal, os nossos ossos eles são ligados por articulações, né? Que são aquelas estruturas onde a gente pode conseguir se movimentar, né? Então a gente pode falar nos pés, a gente tem articulações nos braços, certo? E essas articulações fazem com que a gente consiga fazer diversos movimentos, tá bom? Então é importantíssimo. E ela é feita aí por ligamentos e cordões resistentes, constituído por tecido fibroso. Então nós temos a constituição desses ligamentos de tecido fibroso, né? Tecido resistente, que faz com que a gente consiga, então, ter essa dinâmica de movimentação. Isso é fundamental para que a gente possa realizar diversas tarefas no nosso dia a dia. Se a gente não tivesse essas articulações, ficaria quase que impossível a gente ter essas movimentações e fazer determinada tarefa ao longo do dia, correto? E aí é claro que eles vão se ligar firmemente às membranas que revestem nossos ossos, né? Nós temos a membrana que ela é fundamental, né? Que reveste os nossos ossos, que nós temos aí para fazer essa parte de proteção, né? Que a gente tem nos nossos ossos. E nós temos exemplo do osso aqui, certo? E nós temos o exemplo das partes desses ossos, que a gente vai falar aqui da classificação, né? Classificação dos ossos. Os ossos são classificados de acordo com a sua forma, né? Então a gente tem longos, tem duas extremidades ou epífise. O corpo do osso é a diáfase. Entre a diáfase e cada epífise fica a metáfise. A diáfase é formada por tecido ósseo compacto, enquanto a epífise e a metáfase por tecido ósseo esponjoso. Exemplo, fêmur e húmero. Então nós podemos perceber que nós temos aí, esses ossos são importantíssimos no nosso corpo. A gente tem um exemplo aqui de um osso longo, do fêmur, por exemplo. É o maior osso do nosso corpo, né, que fica localizado na perna. E nós temos aqui as extremidades, que são essas regiões aqui, de cima e de baixo, né? Elas são chamadas de epífise. Então essa região aqui que está sendo marcada é chamada de epífise. Qual é a característica da epífise? São ossos, a parte do osso esponjoso, né? Cartilagem articular. Então aqui nós temos em cima essa parte branca, cartilagem articular. Por quê? Porque essa região aqui é uma região onde eu vou conseguir ligar um osso ao outro, então tem que ter uma cobertura de cartilagem. A cartilagem, como nós já sabemos, ela tem função de, claro, proteção, mas tem a função aí basicamente de diminuir o impacto entre um osso e outro, né? Ela faz essa diminuição do impacto. Então ela é fundamental para que quando tem uma articulação, onde eu vou ter um encontro de dois ossos, a gente tenha essa cartilagem amortecendo esse impacto, porque esse impacto ele vai existir, porque a gente vai estar ali numa região onde vai ter atrito entre dois ossos. Se não tivesse isso, os ossos se desgastariam, quebrariam e causariam muita dor para o ser humano. Então a gente tem que ter essa parte de proteção. O esponjoso é porque a gente vai ter aqui, principalmente nessa região, vai ser uma região onde a gente vai produzir sangue, né? Nós temos a medula óssea vermelha, que ela vai se encontrar principalmente, não que não está em outros locais, né? A gente tem na metáfise também, ele também é esponjoso, mas principalmente na epífise, que vai ter esse maior grau, né? Que tem esse osso mais poroso, e a gente consegue então ter uma matriz
óssea vermelha, medula óssea vermelha, e produzir sangue para o corpo, certo? E nós temos aqui a linha epifisária, que é essa linha que vai dividir a epífise e a metáfise, né? A metáfise, vocês estão vendo aí, é uma região pequena, a epífise é pequena, mas é um pouco maior do que a metáfise, certo? E a metáfise fica abaixo da epífise, vamos dizer assim, fica aqui próximo a esse corpo, né, maior do osso, que é chamado de diáfase. Então, a maior parte do osso entre essas extremidades a gente chama de diáfase. É onde a gente vai ter essa parte do osso mais rígida, né? A gente vai ter uma quantidade maior de cálcio nessa região, fazendo com que essa região fique mais rígida, né? E uns cálcio, tá? Nós temos aí uma grande quantidade, deixando ela cada vez mais rígida. Nós temos uma membrana que recobre todo o osso, também chamada de periósteo. Então, nós temos a cartilagem, que é importante, né? E pela cartilagem a gente até percebe o crescimento. Quanto maior a espessura da cartilagem, mais potencial esse osso ainda tem de crescer, porque basicamente o osso vai perdendo esse espaço da cartilagem e virando matriz óssea. Então, se a gente basicamente tem esse estudo e nós sabemos como uma pessoa vai crescer mais se a gente tiver esse teor de cartilagem aqui, né, acentuado, um pouco maior. Então isso indica que o osso ainda vai crescer. Se basicamente não tiver muito pouca cartilagem, significa que esse osso já chegou na sua fase adulta, né, que dificilmente ele vai crescer. Mas nós temos o periósteo, que é a membrana que recobre todo o nosso osso, né, todos os nossos ossos do corpo, e ele é importantíssimo também, tá? O periósteo ele vai ter essa função aí de proteção, né? Vai ter todo esse processo aí que a gente sabe que é fundamental para o osso na parte de revestimento. Nós temos aí o canal medular óssea amarela, ó. Temos aqui o canal medular, que é a medula óssea amarela. Então nós temos a medula óssea vermelha na epífise, principalmente na epífise e na metáfise, né? Tanto em cima quanto embaixo. E nós temos aqui no centro a medula óssea amarela, certo? Que é basicamente feita de lipídio. A gente vai ver aqui posteriormente. Então tá aqui um exemplo de osso longo, né? Nós temos esses tecidos aqui e o exemplo, né, fêmur, que é nós temos um húmero também, que é um osso também longo, que é um osso que a gente tem no braço, né, o fêmur na perna. Então são exemplos de ossos longos e principalmente nos ossos longos e chatos é que a gente vai ter a produção de sangue. Então o sangue é principalmente produzido pelos ossos longos e chatos. Nós temos a B, curtos, né? Curtos têm as três extremidades praticamente equivalentes e são encontrados nas mãos e nos pés. São constituídos por tecido ósseo esponjoso, exemplo, calcâneo, tarso e carpo. Então nós temos aqui também os ossos curtos, né, que tem as três extremidades equivalentes, quer dizer, praticamente iguais, certo? E tem, né, a sua constituição é tecido osso esponjoso, né? E a gente sabe que uma característica do tecido osso esponjoso e não tão rígido como é a diáfase é justamente a produção de sangue, né? Quanto mais esponjoso mais abriga a medula óssea vermelha, né, ou amarela, mas principalmente a vermelha, onde vai acontecer a síntese do sangue, né? Então a gente tem aí que esses ossos são ossos que têm, né, a produção de sangue. Então nós temos aqui o calcâneo, o tarso e os carpos. O tarso e o carpo são ossos dos pés, né? Então a gente tem entre 27 e 30 ossos nos pés, né? Uma grande quantidade são ossos menores, né, chatos. Como a gente falou, as extremidades aí praticamente são equivalentes, certo? A gente não tem uma diferença básica. E eles vão se encontrar nos pés, né? Essa parte dos pés. Nós temos também os ossos planos ou chatos. São formados por duas camadas de tecido ósseo compacto, tendo entre elas uma camada de tecido ósseo esponjoso, medula óssea, né?
Exemplos: externo, ossos do crânio, ossos da bacia, escápula. Então, esses ossos aqui, esses são os principais que a gente consegue encontrar maior volume de sangue sendo sintetizado. Nós temos exemplo dos ossos, né, da bacia, da escápula, nós temos ossos do crânio também, mas principalmente aqui os ossos da bacia, a gente sabe que é geralmente onde acontece o processo de doação de medula óssea vermelha, né? Nessa região, pela questão da facilidade, né, e de um volume bom de medula óssea vermelha, se retira dessa região aqui. E aí é transplantada para a pessoa que está esperando, né? Essa medula óssea vermelha nada mais é do que são células do sangue que têm capacidade de se reproduzir, se replicar em outras células que vão ser anucleadas, né? Essas células elas são nucleadas. Então, as células sanguíneas da medula óssea vermelha são nucleadas desde o início da vida, né, na sua fase inicial até a fase adulta. Diferente das outras células que vão na sua fase inicial ter núcleo e vão perdendo núcleo, porque elas têm um papel importante que é o transporte de oxigênio. Então, as hemácias, né, já na fase adulta, elas passam por um processo de diferenciação. Elas são chamadas no início da vida de eritroblastos, aí vão perdendo seu núcleo, vão passando por esse processo até perder totalmente e abrigar maior número de hemoglobina, que vai então fazer o transporte dos gases, né, responsáveis pela respiração, gás oxigênio e gás carbônico, certo? Aí nós temos aqui, ó, revestimento do osso compacto. Na diáfase existe uma delicada membrana, o periósteo, responsável pelo crescimento em espessura do osso, também pela consolidação dos ossos após fratura, calo ósseo. As superfícies articulares são revestidas por cartilagem. Entre as epífise e diáfase encontra-se um disco ou placa de cartilagem nos ossos em crescimento. Tal disco é chamado de disco metafisário, na verdade, ou epifisário, e é responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos. O interior dos ossos, preenchido pela medula óssea, em que em parte é amarela. Então nós vemos aqui que nós temos uma membrana, né, externa, que é importantíssima, que nós chamamos de periósteo, né? Então nós temos essa membrana compacta que reveste todos os nossos ossos, certo? E nós temos também essa membrana e essa cartilagem. Essa cartilagem aqui, ela vai identificar se o osso vai crescer ou não. Então a cartilagem ela vai identificar o crescimento aí longitudinal ou em espessura do osso. Se eu tiver um teor grande de cartilagem, significa que vai crescer, porque o osso vai ocupar o local da maior parte da cartilagem. Se eu tiver pouca cartilagem, quer dizer que esse osso já basicamente chegou na sua fase adulta, ele não vai mais crescer, né? Nem longitudinal, né? E nem também em espessura. Então nós temos que entender isso. Então a cartilagem é que vai identificar, é assim que a gente consegue identificar se vai ou não crescer, certo? Além disso, gente, a gente tem essa questão, né, de verificar, por exemplo, na epífise, que é essa região onde vai ser uma região mais porosa. Então, na epífise, a gente sabe que, por exemplo, a gente abriga um número maior de, por exemplo, de células sanguíneas, né, que são as nossas células primordiais, a medula óssea vermelha, que lá vai dar origem a outras células para o nosso corpo, né, que são as células sanguíneas, que vão perder o núcleo, como a gente falou, para poder conseguir transportar maior quantidade de oxigênio, correto? Então tá aí. Nós temos também aqui, ó, medula óssea amarela, principalmente a medula óssea amarela. A medula óssea amarela ela é rica em lipídio. Então nós temos aí a medula óssea amarela como uma estrutura que é rica em lipídio. Então ela tem energia ali, correto? E a medula óssea vermelha, mais aqui embaixo, ela vai ter justamente
o tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, que vai fazer a hematopoese, né? E a gente chama aí essa região, né, do interior do osso de tutano, tá? Mas principalmente a gente chama de tutano a parte amarela, e geralmente geralmente aí num cozidão a pessoa acaba consumindo, né, aquela parte gordurosa no interior do osso, certo? Mas a gente tem então dentro do osso a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. Lembrando que a medula óssea vermelha vai ser ligada à síntese das células sanguíneas e a amarela a armazenamento do lipídio, né? Só que o seguinte, a medula óssea amarela pode passar a ter a função da medula óssea vermelha a partir do momento que a medula óssea vermelha tem algum problema. Então, se teve algum problema na medula óssea vermelha, certo? A medula óssea amarela pode passar a produzir também células sanguíneas e essas células sanguíneas vão ser, né, sintetizadas para ajudar no transporte dos gases no nosso corpo. Então, mas isso só ocorre se a medula óssea vermelha estiver com problema, né? Se não, né, a medula óssea vermelha continua com essa capacidade de armazenar esse lipídio, que o lipídio também é fundamental. O lipídio é uma substância energética e nosso corpo precisa, certo? Apesar de a gente consumir primeiro a glicose, nosso corpo precisa de uma substância energética, que é o lipídio, para poder realizar suas funções. Ele realizando essas funções, ele consegue extrair essa energia do lipídio, o lipídio é a fonte mais energética, só que é uma fonte também complicada para a questão da quebra, né? Tem moléculas, a cadeia de carbono é muito longa, né? E isso faz com que dificulte essa quebra. Mas, como eu falei, é fundamental as duas medulas ósseas, certo? Aí nós temos aqui a forma do nosso esqueleto, né? Nós temos as regiões aí principais que a gente já viu, cabeça, tronco e membros, sendo que na cabeça a gente vai ter, como já foi falado, o encéfalo, uma região importantíssima, certo? Nós temos o tronco, que vai ser a parte aqui do nosso tórax, que vai ter os órgãos aí vitais para a nossa vida, né? Também juntamente com o encéfalo na cabeça. E depois a gente vai ter os membros. Os membros são muito importantes, claro, a gente só consegue realizar diversas tarefas a partir dos nossos membros, né? A gente vê que no nosso dia a dia a gente depende muito das mãos e dos pés para fazer o deslocamento ou para realizar alguma atividade. Então a gente não pode dizer que os membros não são importantes, são sim importantes, só que são estruturas que a gente pode conseguir viver sem eles, né? Com uma certa dificuldade, mas pode conseguir, certo? O que a gente não pode é viver sem o encéfalo e sem os órgãos da nossa caixa torácica, que são fundamentais, como por exemplo os pulmões, o coração, né? O intestino, o fígado, os rins, são órgãos importantíssimos que a gente não consegue viver sem eles. Já sem os membros, você até consegue sobreviver, né? Mas com uma certa dificuldade, porque basicamente a gente já, no nosso dia a dia, a gente já tem essa adaptação de usar nossos membros superiores e inferiores para tarefas diárias. E hoje, né, no século XXI, basicamente tudo é manipulado por esses membros, principalmente superiores, né, que são as mãos, os braços, aí, são importantíssimos para o nosso processo, né, de desenvolvimento e realizações de tarefa do nosso corpo. Nós temos aqui, só para enfatizar, 3 células. Osteócitos são as células aí adultas, né, são as células mais abundantes, mais comuns, certo? Estão localizadas em cavidades e lacunas dentro da matriz óssea. Dessas lacunas formam-se cananículos que dirigem para outras lacunas. Então, essas células aqui são as células adultas, então são células que a gente tem, encontra aí em todos nossa matriz óssea. Nós temos o osteoblasto, que é importantíssimo. O osteoblasto é aquela célula que vai fazer com que haja produção de matriz óssea, de células ósseas, e quando ela amadurece se transforma nessa outra aqui, que é o osteócito, certo? Então, o osteoblasto vai ter essa função de síntese, vai produzir, e os osteoclastos vai ser aqueles ossos que vão fazer a parte
de absorção e remodelação. Então, a nossa matriz óssea ela envelhece, nossas células. Essas células precisam ser absorvidas para fazer com que sejam sintetizadas a partir dos osteoblastos novas células e depois elas acabam envelhecendo, né, ficando na fase adulta, sendo transformadas em osteócitos. Então, a nossa matriz óssea basicamente é renovada a cada 10 anos e precisa por esse processo. E nós temos então essas 3 células mais importantes do nosso osso: osteócitos, né, células adultas, osteoblastos que vão sintetizar e osteoclastos que vão fazer a absorção de células mortas e ruins, né, que vão ser substituídas. Então, pessoal, por hoje é só.